Vamos então à segunda parte deste capítulo, parábola da semente, né? Ou a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Vamos entendendo aqui por partes. Então, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, né? Jesus, aqui nós estamos vendo uma posição, né? Saindo Jesus de casa, uma atitude, né? Uma ação de modificação. Nós podemos visualizar a cena, mas também a metáfora da cena, né? De entendermos toda a colocação de Jesus. Sentou-se à beira do mar. Então vamos entender por que sentou-se. Porque Jesus baixou a sua vibração. Jesus sentou-se para se colocar na posição daqueles que estavam ali, né? Na beira do mar. O mar simbolizado pelo turbilhões das ilusões, dos sentimentos. Vamos lembrar que o mar aqui é o lago Tiberíades. Ele é chamado como Mar da Galileia, mas é um lago. É o lago Tiberíades. Mas metaforicamente, nós vemos Jesus saindo, né? Saindo da sua posição, né? Porque Jesus usa 100% do corpo. Jesus é um espírito crístico, é o governador do ar, está lá no alto. Ele sai da sua posição e se senta, abaixa a sua vibração para poder ficar no nível daqueles homens que estão ali na beira do mar, que estão ali no turbilhão de ideias, no turbilhão de sentimentos. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão, né? Multidão para a época, mas a multidão simboliza sempre as coisas que são do mundo, as coisas que estão buscando ainda. Aquela multidão que estava ali, ela estava curiosa, ela estava interessada pelo diferente. Não eram todos que estavam ali que tinham condições de entender aquilo que Jesus iria colocar. Por isso, entrou num barco e sentou-se. Quer dizer, ele se afastou desta multidão. Por isso ele entrou num barco para ficar numa posição que todos pudessem ouvi-lo e sentou-se. Baixou a sua vibração para aquilo que ele que fosse falar, a multidão pudesse entender. Permanecendo todo o povo na praia. E eu gosto muito da tradução, da colocação do Haroldo no testamento que ele traduziu do grego, porque isso é muito importante. Permanecendo todo o povo de pé na praia, que nessa tradução ele tirou, mas no do Haroldo tem, porque isso é muito importante. Por que de pé na praia? Né? Jesus se assenta para baixar a vibração dele, para poder falar com o povo. O povo, aquela multidão, estava de pé, ou seja, no máximo da sua elevação, na sua vibração, na sua melhor vibração, para poder entender. Quer dizer, Jesus diminui um pouco, diminui a dele, para poder se fazer compreender. E aquela multidão que ali se encontrava, colocava toda a vibração, toda a energia, toda dela de pé, no máximo que ela podia compreender, cada um dentro da sua possibilidade, dentro do seu degrau, para poder aprender. Quer dizer, a postura daqueles que estavam querendo aprender o que Jesus iria ensinar. E ele lhes disse muitas coisas através de parábolas, né, de metáforas, de ensinamentos que na hora poderiam não ser entendidos, mas por ser uma historinha, por ser uma metáfora, com o tempo nós vamos aprendendo. E quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, porque a gente vai tirando coisas novas a cada leitura. Por isso que ele ensina através de parábolas, falando-lhes desta forma. O semeador saiu a semear. Então, o semeador é aquele que educa, é aquele que ensina, é aquele que planta também, né? Saiu a semear. Quando o semeador sai a semear, ele sai para
preparar, para colocar alguma coisa da qual ele vai levar bastante tempo para esperar o resultado. Então ele está preocupado em colocar a semente para muito mais tarde esta semente germinar e ele poder colher os frutos. Então o semeador saiu, quer dizer, ele saiu da sua zona de conforto. É uma ação que indica a vontade de realizar alguma coisa. Saiu a semear, saiu a educar, né? Saiu a plantar, a colocar sementes. A semente, ela tem a possibilidade de. Então, a semente do carvalho, enquanto é semente, pode ser destruída com a maior facilidade, mas dentro dela tem todo o vigor, toda a possibilidade de um carvalho adulto, se ela germinar. Então, o semeador saiu a semear. A ação, né? A ação de ir ensinar, de ir plantar novas coisas num solo diferente, né? Até podemos usar o exemplo dos educadores, mas principalmente de Jesus. Jesus saiu a semear, saiu da sua zona de conforto, baixou a sua vibração, né? O maior sacrifício dele foi esse, né? De ficar 1000 anos ali, em alguns livros, milhares de anos em outros, mas muito tempo baixando a sua vibração para poder vir à Terra semear, né, o seu ensinamento para sementes duras e maturas, que são, né, para um solo, né, infértil, para um planeta difícil. Então ele veio trazer as boas sementes, né, através do seu ensinamento, da sua semeadura. E enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho. Quem que é o caminho? Jesus coloca: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus, o caminho é o ensinamento de Jesus, o caminho é o que nos leva ao Pai. Mas algumas dessas sementes caíram ao largo, ou seja, fora do caminho. Elas caíram em regiões que estavam distantes da verdade, distantes daquele caminho que Jesus estava colocando. E as aves do céu descendo comeram-nas. Então aquelas, podemos até colocar, que aves, né? Os abutres, as águias, as coisas do mundo, a podridão do mundo, os abutres que vão buscar as carnes mortas, foram e comeram essas sementes, porque elas estavam fora dos ensinamentos, elas estavam à margem do caminho, à margem daquilo que Jesus estava mostrando. Então é aqueles que não conseguiram, né, aquelas sementes que caíram fora daquele caminho que Jesus estava colocando ali, ou do que o bom semeador, né, ou do que o bom educador está colocando. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Então vamos aqui, em lugares pedregosos. As nossas mentes, elas são pedregosas. Por quê? Porque nós temos cristalizações, ideias que estão cristalizadas na nossa mente, no nosso interior, que estão no nosso inconsciente. Então o nosso solo, a terra, aquele onde não havia muita terra. Então a nossa mente, este solo que somos nós, ele é pedregoso na maior parte das vezes, com pouquíssima terra, porque nós temos ali pedras duras, ou seja, sentimentos arraigados, preconceitos, ideias que a gente traz, sabe lá de quantos milênios, né? Ranços que a gente não sabe nem de onde vem. Quando surge, a gente fala: nossa, como é que eu disse isso? Como é que eu pensei isso? Por quê? Porque estava tão empedrado lá dentro que você nem tomava conhecimento que você tinha tanta pedra lá dentro. É isso que está aqui. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, onde não tinha base sólida para germinar. E logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. O que acontece? Não tinha base. Quando a terra tem bastante base, a semente está lá no fundo, ela demora para germinar. Ela leva um tempo, ela precisa de cuidado, ela demora para germinar. Mas quando ela germina, ela tem raiz.
ela tem base profunda, ela vai com força. Mas um terreno pedregoso, infelizmente como somos nós, com pouca terra, ela germina. É aquele que fala, nossa, como essa doutrina é linda, nossa, que ensinamento lindo, meu Deus do céu, como é bonita essa palestra, nossa, é aquele que fica encantado com tudo, mas tem pouca base, tem muita pedra. Então germina rápido, né? Aquele entusiasta, nossa, né? Faz um alarde, bota mensagem para todo mundo, mas tem pouca base, não tem raiz. Aí ela germina rápido e logo morre, porque não tem base. É o que está colocando, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Germinou rápido, cresceu rápido, né? Oba, é aquele do oba-oba. Mas não tinha profundidade. Mas erguendo-se em seguida o sol queimou-a. O que é o sol? É a luz, é a verdade, é a necessidade de se buscar todos os dias o pão nosso de cada dia. Não é o pão para pagar as contas e para comer para o corpo físico, é o pão da verdade. É o pão que alimenta a alma. Então, a hora que veio esse sol, que é a verdade, queimou aquele oba-oba, queimou aquela planta que germinou na pedra sem base, sem profundidade, queimou, esturricou. Vamos lembrar a figueira seca? Quando Jesus passa aquela figueira bonita, né? Mas que não dá frutos, não tem base, não tem raiz. Ela só é frondosa. Né? Aquele que sai espalhando nas redes sociais é o que mais manda mensagem. Enche a paciência da família, porque manda mensagem do Divaldo, do Haroldo, do Rossandro, e vai que vai. Mas não tem a base. Ele não mostra para os outros através do exemplo. Porque quem educa pelo exemplo é quem tem base, raiz profunda. Através da sua transformação, ele mostra para o outro que ele está aprendendo, e o outro vê na sua modificação moral o exemplo para poder se modificar também. Mas erguendo-se em seguida o sol queimou-a, e como não tinha raízes, secou-se. Faltou o quê? Profundidade, faltou base, faltou persistência. São aqueles que vão para a casa espírita. Ah, não, agora eu sou espírita, nada vai me acontecer, nada de ruim. Agora eu vou ganhar dinheiro, o meu marido que saiu de casa volta, a minha mulher que me abandonou volta, o meu emprego vai ficar às mil maravilhas, tudo de bom, que é o que acontece hoje em dia em algumas religiões. Não estou aqui para falar de religião nenhuma, só da minha, da nossa, que é o espiritismo, da religião da prosperidade. Isso não existe, porque a hora que nós estamos aprendendo, nós temos que provar que aprendemos. O que isso significa? Vem a prova. Nós vamos ter a dificuldade, a vicissitude para mostrar o que aprendemos. Então, a quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Aí ele entra na casa espírita porque ele sabe, agora eu estou imune. Os espíritos vão me proteger, né? É aquela pessoa difícil de aguentar porque ela acha, né, na infantilidade dela, na criancice dela, que tudo é espírito. Ela caiu porque o espírito tropeçou, ela conseguiu alguma coisa, o espírito soprou, o espírito derrubou. É completamente insensata. Esse tipo de pessoa é a que não tem persistência. Na primeira dor, nossa, mas eu sou espírita. Não, por que eu estou passando por isso? Como que a casa espírita, os trabalhadores deixaram meu filho desencarnar? Deixaram meu filho ficar doente? Me deixaram ficar doente? Deixaram meu marido ficar doente? Como se a religião desse uma base de uma redoma de proteção para o mundo. Não. A religiosidade verdadeira é a religação com Deus e nos dá uma base eterna, pela eternidade, de força para conseguirmos aprender com as vicissitudes e crescer dentro dos ensinamentos e das provas que
que nos são apresentadas. Aí a gente passa a entender a palavra de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós somos fortalecidos pela forma com o qual passamos pelas vicissitudes, pelas provas que a vida nos apresenta. Então, como não tinha raízes, não tinha base, não tinha perseverança, não tinha vontade, era só oba-oba, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. O que são os espinhos? É a materialidade, é o dia a dia, é aquela vontadezinha, eu vou seguir, mas aí vem uma dor, aí vem uma possibilidade ali no emprego de fazer um negocinho, é o amigo, vamos fazer uma coisinha, aqui nesse país ninguém é honesto mesmo, vamos lembrar Rui Barbosa, vamos ter vergonha de ser honesto. Eles vão vindo, os espinhos vão vindo através de brechas. Vamos lembrar, a gente olha às vezes para uma pedra e fala, nossa, essa pedra aqui é perfeita, não tem brecha nenhuma. Você joga uma água, a água acha as brechas e vai saindo por outros pontos, ela vai encontrando as brechas invisíveis. Os nossos irmãozinhos instigantes também vão encontrando brechas que são invisíveis em nós. São esses espinhos que vão crescendo. Então vai vindo aquela semente, vai germinando, mas vem os espinhos e sufocam. Que é assim, todo mundo faz assim, por que você vai ser diferente? Você vai perder seu tempo lá fazendo uma sopa, ou fazendo um casaquinho, ou dando esse dinheiro para alguém. Você sabe lá se esse alguém vai mesmo comprar uma cesta básica. Se você vai doar esse dinheiro, você sabe lá se essa casa vai mesmo ajudar aquela família que perdeu tudo. Né? Vem aqueles espinhos que vão sufocando aquelas sementes que estão ainda começando a crescer e que são incipientes. Vou repetir. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa e gerou frutos. Alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Ou seja, aqueles que conseguiram cair dentro da terra boa, aqueles ensinamentos do Cristo que nós conseguimos germinar, ou aqueles ensinamentos dos bons mestres, dos bons professores, perdão, que nós conseguimos germinar, eles vão crescer e produzir conforme a capacidade de cada um. Perdão, uns 100 por um, terra boa, fértil, que foi revolvida, que foi adubada, a semente que foi cultivada, né? Naquele da parábola dos talentos que pegou 5 e devolveu 10. Perdão. Outros 60. Aquele que pegou 2 talentos e devolveu 4. Mas dele deu o máximo que ele tinha. E outros 30. Não é o que enterrou não, porque o que enterrou não devolveu nada. O 30 é aquele que está despertando. Ele não enterrou o talento, mas ele não sabe ainda bem como fazer esse talento virar 2. Ele ainda está ali com medo de usar o talento, mas ele também sabe que ele não pode enterrar o talento. É aquele que está despertando. É aquele que está buscando ainda uma forma. Não, eu podia dar 50, mas eu vou dar 25, vou dar 30, porque eu não sei se esse dinheiro não vai ser bem empregado. Posso comprar 2 cestas básicas, mas eu vou dar uma, né? Pode me fazer um pouquinho de falta. Eu vou trabalhar lá na casa, mas eu só vou uma vez por semana. 2 vezes eu posso ficar cansado, tem aquele seriado na Netflix que eu quero ver, mas uma eu não vou faltar. É aquele que está despertando, ele dá 30. É melhor do que enterrar o talento e não dar nada. Mas está começando.
Então, se nós estamos começando, não tem problema. Estamos dando 30, não tem problema. A nossa árvore é mirradinha, não tem problema. O nosso fruto ainda é meio azedo, meio feioso, não tem problema. O importante é seguir aprendendo, seguir crescendo. A gente está vendo o espinho ali, a gente vai cortar o espinho e não permitir que aquela semente que está começando a brotar, que ela seja sufocada pelo espinho. A gente tem que olhar para o espinho e cortá-lo e não se comprazer, não ficar no quentinho com ele. Aí nós temos que fazer de tudo para que essa semente brote, para que ela germine o melhor possível. Se não se tornar uma árvore frondosa nesta encarnação, a semente já foi plantada, ela está formando raiz, né? Está começando a germinar, talvez na outra ela floresça e talvez na outra dê bons frutos, não tem problema. Nós temos a eternidade para crescer e aprender. Não queira numa encarnação plantar, germinar e colher. Porque quem que fizer isso é aquele do oba-oba, quer ver a semente crescer num passe de mágica, e em uma semana que plantou alguma coisinha dentro de si, já quer colher fruto, já até quer comer, já até quer começar a receber psicografia, já quer que o doutrinador chegue para ele e fala, olha, você já está com asinha, tem uma asinha balançando ali, já tem outra asinha crescendo ali. Não existe santo neste planeta e nunca neste planeta chegaremos à santidade. Este planeta, por enquanto, é de provas e expiações. A hora que ele passar para a regeneração é uma transição. O planeta de regeneração é uma transição para um planeta feliz, um planeta ditoso. Aí sim nós já estaremos no bem, já estaremos próximos de uma iluminação, já seremos neste planeta ditoso homens de bem. Por enquanto nós estamos no caminho, por isso temos que ser fortes, temos que ser perseverantes para não matarmos a semente que Jesus está plantando em nós. Ou porque deixamos queimá-la ao sol, né? Porque nós preferimos o solo árido da materialidade, ou porque nós deixamos o espinheiro do mundo da materialidade, dos vícios, né? Do prazer do álcool, do prazer do tabaco ou de outras drogas, do açúcar, da comida, né? Da glutonice, de sair fora do equilíbrio. Isso são todos os espinhos que vêm e sufocam aquela plantinha que estava germinando ali, que poderia um dia ser uma árvore frondosa com lindos frutos. A parábola do semeador é para ser lida, relida, para ser entendida e assimilada. Jesus continua. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Nós vamos ver lá que a tradução do aramaico para o grego, a palavra ouvir e a palavra realizar, a palavra concluir, fazer, é a mesma palavra. Então, quando ele coloca aqui que ouça quem tiver ouvidos para ouvir, ou seja, quem tiver ouvidos para ouvir, realize, faça, assimile, entenda. Né? Essa é uma tradução que para mim, aqui é a minha posição, é a minha colocação. Tá? Amanhã eu posso até pedir desculpa, mas eu acredito que a gente fica fácil de entender o que Jesus está colocando. Quem tem ouvidos para ouvir, quer dizer, aquele que está de pé, já está com a sua elevação para ouvir o que Jesus está colocando, ouça com o coração, ouça de verdade e realize, faça, se transforme com aquilo que está ouvindo, deixa a semente germinar em solo fértil, em solo que foi adubado, para que as raízes sejam profundas. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador, né? Aqui nós vamos ver Kardec colocando.
Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. As aves, né? Que vêm e comem as sementes. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele e fica apenas por um tempo. Quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda para si. É aquele, né, que não tem raiz, ele tá ali, mas na primeira dor, na primeira coisa, ele corre e vai buscar qualquer outra coisa e não aquele aprendizado, aquele ensinamento. E a gente vê, não, eu saí do espiritismo porque eu tava começando a acontecer coisa, tava tendo problema. Não, eu fui para uma religião que me promete riqueza, que eu dando tanto eu vou receber mais, eu vou receber milhões de volta. Fui para uma religião que está me prometendo uma vida melhor, um palácio. Vamos lembrar Jesus, né? Tem que procurar a porta estreita, porque onde está indo a multidão, que é a porta larga, desconfia, porque é o caminho mais fácil. O caminho que nos leva de volta à casa do Pai. Como Jesus colocou, na casa do Pai existem muitas moradas, são caminhos difíceis, são caminhos cuja porta é estreita. A gente tem que rastejar, se diminuir para poder passar. Como João Batista colocou, eu tenho que me diminuir para que ele cresça, para que Jesus aparecesse, né? A gente tem que diminuir o ego, a gente tem que ser humilde, a gente tem que lavar o orgulho, a gente tem que desdomar a vaidade, a gente tem que fazer uma limpeza de escovão, né? Com sabão na gente, para que a gente possa, como a mulher que sangrava, né, rastejar e passar nessa porta estreita que nos leva à casa do Pai. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas, vindo em seguida as solicitudes deste tempo e a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. Quando vê as coisas do mundo, que são os espinhos, sufocam, né, a palavra, sufoca aquela semente. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Coloquei lá na hora de Kardec, eu me enganei, né? Jesus que está explicando. Nós vamos ver no capítulo 13, versículos de 1 a 9, ele falando da parábola, e no capítulo 18 a 23, Jesus explicando a parábola. Uma das poucas parábolas que Jesus explica aos discípulos, dizendo que os discípulos tinham condições de entender o que ele estava falando. Para a multidão tinha que ficar só a parábola, para que eles continuassem, né, um contando para o outro, e com o tempo todos eles, porque todos nós fazemos parte dessa multidão, muitos de nós talvez não estivéssemos nem de pé para ouvir Jesus naquela época, a gente estava sentado, ou então a gente estava à margem do caminho, né? Nós sabíamos que Jesus estava lá, mas nem fomos ouvir. Imagina aquele Galileu, o que pode vir de bom da Galileia? Pobre, esfarrapado, né? Pescador, o que ele pode ensinar? Então a gente talvez nem tenha ido escutar a sua pregação. Então a gente nem se levantou ainda para aprender. E com o tempo nós estamos aqui escutando de novo a parábola para podermos assimilar, para podermos entender, e vamos continuar lendo e estudando os ensinamentos de Jesus pela eternidade. Então o que eu li agora são as explicações de Jesus que ele coloca para esta parábola. Agora sim vem a colocação do Kardec. A parábola da semente, né, ou a parábola do semeador, representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitarem-se os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há para quem esses ensinamentos são letra morta e que,
como a semente caída em lugares pedregosos não produzem fruto algum. Quantas pessoas que falam, o evangelho não, isso está superado, isso é coisa antiga. Nós não conseguimos entender ainda, eu só supero uma coisa depois que eu entendo, compreendo, pus em prática, assimilei, aí eu posso passar para outra coisa. E muitas pessoas não se dão nem ao trabalho de ler, nem de, quanto mais estudar a Boa Nova, o Novo Testamento. Porque não querem se dar ao trabalho de pegar um dicionário para entender o que está escrito. Não querem se dar ao trabalho de estudar história para entender como as coisas eram, como se vivia, como eram as coisas na época de Jesus. Porque a gente só entende as palavras de Jesus dentro do contexto da sua época e como viviam as pessoas para as quais ele estava falando. Porque para aquelas pessoas as palavras deles eram simples, as palavras dele eram de fácil compreensão, ele falava para um povo analfabeto, para pescadores, então tudo que ele falava era de fácil compreensão. Ela é difícil para nós porque ela traduzida e interpretada, cada um à sua forma, e nos nossos tempos atuais a gente tem dificuldade de entender uma linguagem daquela época, então isso exige vontade e esforço para entender e para aprender. Essa parábola encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não simboliza aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais e não extraem consequência nenhuma deles porque só os veem como objeto de curiosidade, ou seja, não simboliza a parábola do semeador, não simboliza aqueles que só querem ver fenômenos, que só querem ir em casas que tenham médiums de efeitos físicos, médiums que traz, psicografias com nomes conhecidos ou que fazem algum tipo de materialização, aqueles que estão procurando o show, né? Quantos só são espíritas nesse sentido, né? Ou aqueles que só procuram o que há de magnífico nas comunicações dos espíritos e só se interessam por elas na medida que satisfazem sua imaginação, mas que depois de ouvi-las continuam tão frios e indiferentes como eram antes? Aqueles que ouvem, leem, mas não assimilam e não se modificam. E aqueles que procuram, hoje é o que mais tem na internet, aqueles que usam a sua imaginação, colocam palavras na boca de pessoas importantes que não disseram, interpretam o que o Kardec colocou, interpretam o que Chico colocou, interpretam o que Ivone colocou, Ivone Pereira, interpretam coisas que o Bezerra de Menezes deixou, interpretam a sua maneira, da sua forma, sem menor base doutrinária, né? Mensagens que são assinadas por Bezerra de Menezes que nem passam perto dos ensinamentos, da conduta e da elevação de um Bezerra de Menezes, que as pessoas circulam sem analisar, sem dar conta, né? Pessoas que vão atrás de médiuns que se dizem receber esse ou aquele espírito de escol e que colocam coisas que não chegam nem perto do mínimo da doutrina, quanto mais perto da elevação daqueles espíritos que eles estão dando falsamente o nome, porque são espíritos zombeteiros. Não digo que o médium está mistificando, mas ele não está vendo ali que ele está sendo enganado por aquele espírito que está ali. No seu orgulho, na sua vaidade de postar um monte de vídeos e com um monte de gente seguindo. Gente, a gente vê umas besteiras, gente com vídeos que só para meter medo nas pessoas. As pessoas não entendem que o medo é o alimento dos irmãozinhos instigantes. Quem está colocando medo não é espírito de luz, quem está colocando medo são espíritos trevosos, porque é assim que eles se alimentam, é do medo das pessoas. Quanto mais medo, mais pasto eles têm. Essas pessoas viram pasto para esses espíritos instigantes. Então a gente tem que ter bom senso, tem que ter análise, tem que ter conhecimento das obras, principalmente dos 5 livros de Kardec, das obras do Cristo, para não cairmos nessas palhaçadas que são colocadas na internet, em vários lugares. Vamos lá, vamos voltar aqui. Não simbolizam ainda aqueles que acham os conselhos muito bons
e os admiram, mas só os aplicam aos outros e não a si mesmos. É aquilo que eu estava falando. Acha a palestra linda, maravilhosa, mas era o João que tinha que ouvir, era a Maria que tinha que ouvir, era o Pedro, não era ele. São poucos aqueles que chegam, porque o palestrante é aquele que primeiro precisa ouvir. Quem me conhece sabe, eu dou palestra, então eu sei que tudo aquilo que eu estou colocando, né, meu ouvido está perto da boca, eu sou a primeira que preciso ouvir, eu sou a primeira que preciso assimilar tudo que eu estou colocando ali, eu sou a primeira que preciso aprender. São poucas as pessoas que falam, nossa, eu precisava ouvir isso hoje. Eu precisava dessa sacudida. São pouquíssimas. A maioria fala, não, João é que precisava estar aqui para ouvir isso. Ou, finalmente, aqueles para quem essas instruções são como a semente caída em terra boa e que produzem bons frutos, né? E que produzem frutos. São poucos aqueles em que verdadeiramente as sementes caíram em terra fértil, que estão ali adubando, que são perseverantes e que estão dando bons frutos, ou estão na iminência de, né, mais para frente, ou talvez na próxima, darem bons frutos. São poucos. Vamos então começar as instruções dos Espíritos. Nós vemos aqui nas psicografias, a primeira é de Lázaro. O dever. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. É encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele imposto pelas profissões. Não é do dever do dia a dia como cidadão, dever de cidadania. Não, é dever como homem de bem, como irmão de Jesus e filho de Deus. Na ordem dos sentimentos é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, o aguilhão é aquela vara com uma ponta de ferro, né, que se usa para cutucar os animais, né? O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas das paixões. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como... Perdão. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso do vosso próximo e termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância de seus defeitos. Então estamos todos igualados na dor. A dor é igual para todo mundo passa por vicissitudes. E todo mundo assente a dor do mesmo jeito.
A mãe que perde um filho, ela pode estar aqui, pode estar na China, ela pode estar na Índia, ela pode ser católica, muçulmana, budista, espírita, ela vai sentir a mesma dor. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil. O dever é austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. Permanece inflexível, o dever permanece inflexível diante de suas tentações e bota a tentação nesse mundo de ilusão. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. Olha que coisa linda. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. É juiz dos seus erros, né, das suas falhas, e escravo do dever de realizar as coisas corretas, as coisas boas, né? O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O dever depende da razão, como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se. Os males da vida faz parte do aprendizado, a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O homem deve amar o dever não porque o preserve dos males da vida, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. Ele cresce a cada uma das etapas superiores da humanidade. Quanto mais nós crescemos, mais crescem os nossos deveres. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Olha que coisa linda. O dever, deve refletir as virtudes do Eterno. O dever deve refletir as virtudes de Deus, que não aceitam um esboço imperfeito. Deus não aceita um esboço imperfeito. Enquanto nós formos imperfeitos, enquanto nós formos pequenos, crianças, imaturos, nós estamos no caminho e Deus está esperando. Ele não aceita, ele quer uma criação dele perfeita, iluminada, feliz, alegre. É isso que ele quer. E para chegarmos lá, nós temos que cumprir o nosso dever moral de crescer, de nos lapidarmos, de sermos o diamante que nos lapida. E nós nos lapidamos através do diamante que é o outro. Diamante lapida diamante. E um dia todos nós seremos brilhantes perfeitos, que irradiam a luz de Deus que existe em nós. Então ele não aceita um esboço imperfeito porque quer que a beleza de sua obra, que a sua obra é perfeita, que somos nós seremos perfeitos, sua obra resplandeça diante dele. Cresça e se ilumine diante dele. Que coisa mais linda essa psicografia que o Lázaro nos dá. Paris, 1863.
Vamos então continuar na terceira parte deste capítulo.